Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos, filhos desta vida, bem-vindos. Bem-vindos todos vós, bem-vindo todos nós. Bem-vindo todos aqueles que aqui reinam numa multiplicidade imensa de seres invisíveis aos vossos olhos, quanto seres da natureza humana e espiritual, tanto quanto vós. Ora, que admissível isso poderíamos estar para nós, deste bem-vindo e deste convite que aqui reina entre nós. Então, aquilo que reina entre nós no verbo convidar, podemos convidar isso, convidar aquilo. O convidar está reinando por todas as partes. O efetivo convidar é aquilo que mais do que entre nós possamos nos convidar. É um convite invisível, um convite constante, um convite permanente que temos. Este convite permanente que temos forma uma corrente gigantesca, imensa, inconcebível, e que este convite faz a realização e a obra de protagonizar algo indescritível, que seja essa progressão da natureza humana e espiritual, sem fim, sem fim e sem fim. Isso diz respeito a todos nós. O que possamos concordar ou discordar disto nos importa muito. Daquilo que podemos concordar ou não concordar, pouco nos importa. Em verdade, o que nos importa em verdade é aquela concórdia que é absoluta, o que possa ser um bem-vindo absoluto, um convite absoluto. Aquilo que concordar é mais do que ficarmos com nossas atribuições que recepcionamos e que é sustentada pela natureza divina em nós, de estar opositores ou não. O fato é que é este convite para todos nós. Não o convite dentro do interior deste tempo que aqui reina, um convite incessante e permanente. Então, desde a criação, desde o efetivo da criação, além de todos os tempos, de todos os tempos que é possível pensar no tempo, arguir no tempo, algo nos criou efetivamente, dentro de um condicionante da natureza humana e espiritual. Se aqui apenas reinássemos neste pendente, nesta pendenga imensa deste grande civilizatório, já que com um incomensurável milagre, transformando-se naquilo, neste aparente mundo imenso e gigante, civilizatório de que todos advêm disto, neste campo de vida dos encarnados. Então saibam, tudo aquilo que possamos trazer para todos vós, no interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, portal da vivificação, como sempre, tratamos como algo muito imenso e grande, um pórtico, uma porta que separa algo da outra porta. E quando dentro deste pórtico adentramos ao interior deste pórtico, deste portal da vivificação, significa que ele traduz assim: aqui está o reino onde possa edificar toda a nossa atenção, toda a primazia da nossa condição milagrosa perante o Pai, de ter um indicador, que é um indicador e sempre será, eternamente será, aquilo que vivifica, traz vida.
Então podemos dizer assim, aquilo que possa vivificar vosso organismo é um parênteses muito insignificante, sabendo que aquilo que possa vivificar seu vosso organismo é tão importante. Mas aquilo que possa vivificar outros organismos, que não este apenas carnal, que daqui a muito pouco ninguém daqui estará, e outros que estarão, talvez estejam invisíveis a vossos olhos, num circuito sem fim de idas e vindas. Então aqui, o que de verdade em nós diz respeito a esta vivificação? A vivificação significa que se existe algo que indica a vivificação, imediatamente existe alguma coisa que concorre a isto. Senão não haveria de haver o âmbito de atenção naquilo que na vivificação, já que não existiria o contraponto que tira a vivificação, tira. Então, se algo tira aquilo que é vivo em vosso organismo, ele fica um pouco mais morto. Isso é inexorável. Entre o que fica vivo e aquilo que faz um pouco morto, é tão evidente, que vou contar algo para todos vós que não sabiam: sois mortais. Está num campo de vida de encarnados que entra e sai, de que nasce e de que depois desencadeia algo que mortifica em vosso organismo, seja centenário ou não, e de que a vivificação do vosso organismo vai tornar-se a vivificação daquilo que mortifica. Então aquilo que vivifica vai vivificar aquilo que vai diluir, fazer transmutar nos elementos outros desta terra. Quer dizer que estamos entre mortificar e vivificar em vossos organismos carnais. E saiba que no objeto disto, isto é tão grandioso, que se por acaso isso não tiver significado nenhum, estamos construindo algo inerente a que vamos perder tudo, como é muito tratado neste pórtico. Constitui algo que estará perdido. E que isso quer dizer que entendemos de nós, por algum motivo, alguma razão indescritível, que somos imortais. Então, em se tratando de vivificação, nossos corpos intermediários, que está na literatura comum de toda a espiritualidade, temos corpos intermediários que também serão mortificados e serão diluídos até chegar a um corpo que continuará. Deste corpo que continuará, que já ouviram tratar disto, de que há um corpo que continuará. Se há um corpo que continuará, quer dizer que existe uma imortalidade dentro de nós, em camadas. Então a próxima camada que possa mortificar aquilo que vivifica, significa que aquilo que vivifica perante aquilo que nos potencializa, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos faz a possibilidade de estar existentes. Levante a mão quem não está existente aí agora. Levante a mão de todos os bilhões de seres civilizatórios encarnados agora. Mas é muito rápido, porque nesse instante milhares já não estão mais aqui. Mais milhares já não estão mais aqui. Mais milhares já não estão mais aqui. Mais milhares de uma prodigalidade imensa estão vindo, como ninguém sabe direito. É disto que tratamos. Quer dizer que no reino de toda a espiritualidade de fato, pela própria espiritualidade se diz que há algo que não morre. Então este algo que não morre, por todos os séculos e séculos e séculos, todos os profetas, todos os santos, como possam entender, tratam disto como isto em uma relevância gigante. Então cuidaremos de nosso organismo
Se algo que cuidaremos do que mortifica, ele ficará mais mortificador. E será breve a nossa estadia. É só alimentá-lo melhor. Se alimentarmos melhor aquilo que vivifica, é possibilidade que esse organismo durará muito mais. Então, o que mortifica e vivifica significa este pórtico. E neste pórtico significa vivificação, é aquilo que, na apoteose daquilo que nos faz reinar, nos faz existente, nos faz seres da natureza humana e espiritual, uma obra-prima. Então vou contar algo para todos vós. Se pegar uma obra-prima de que está aqui ou em qualquer lugar deste mundo, colocarmos em um lugar especialíssimo, com muito dos elementos, assim que há uma desfeita talvez. Já ouviram falar do ar? Do elemento ar? Se respirarem aqui agora, todos os búfalos estão respirando como vós, todos os répteis, todos os asnos, todos os leões estão respirando, inspirando e expirando, igualzinho nós. E se pegarmos um pregador e colocarmos no nariz do búfalo, por 3 ou 4 minutos ele não estará mais nesta terra. Mas como somos muito, muito, muito importantes, muito mais do que um búfalo, se colocassem algo em nosso nariz, em nossa boca, por 3 ou 4 minutos também não estaríamos desembocando como agora, milhares. Milhares. Cada um, cada 2, cada 3. Estamos na fila. Estando na fila, cremos que qualquer importância que demos para nós, a mais do efetivo milagre que reinamos, está na pólice de um esquecimento profundo. Está na pólice que inventamos de uma nobreza máxima e de que é sustentada pelo Pai, o que quisermos. Então, neste pórtico, reinamos apenas para tratar de algo. Não que está à frente porque vai ser conquistado, não por toda a ciência que vai ser revelada, não por todo o conhecimento que ainda não existe, simplesmente do fundamento de que nenhum daqui, nem nós e nem todos os seres invisíveis podem colocar em questão o que tratamos. Levante a mão todos os seres desta terra, bilhões já, bem bilhões. Quem não está existente agora? Sim, aqueles 1000 que acabamos de tratar, os milhares não estão mais em carne. Uma camada em progressão nesta terra. Se o búfalo respira como nós, somos parentes do búfalo. Somos parentes do jacaré, do crocodilo. Somos parentes, quem mais? Só que nós matamos todos os nossos parentes, domesticamos todos os nossos parentes. Fazemos de nossos parentes o que quisermos, dos maiores aos menores, das baleias e os elefantes e tudo mais. Quem é esta espécie que está nesta terra? Nós. Significamos o apogeu de algo muito inacreditável. É o único ser da natureza, desta natureza todas que estamos tratando como fundamento, de que tem a noção de que vai morrer. Os animais têm instinto que os protegem para que não aconteça, que é algo que não estejam mais aqui. Nós sabemos. Todos sabem. Existem cemitérios. Existe aquilo que levamos para o cemitério. E cada vez levamos um pouco de nós para o cemitério e levaremos em totalidade. Quando isto é um grande alerta, significa que os nossos próximos passos desta vida, quando abrirmos aquele portão ali, terá uma importância enorme ou não. Então,
existe algo indescritível. Quando estamos inspirando e expirando, podemos fechar os olhos e sentir o inspirar de bilhões de seres ao mesmo tempo e o expirar também. Quando podemos sentir isso, temos uma revelação disto. Mas um búfalo não tem. Nós temos. Então somos uma preciosidade da criação, porque nós não nos fizemos. Nós não fizemos nem a capacidade nenhuma do que está para todos vós aí agora e daquela que se expressa aqui, de saber disto que respiramos. De que existe algum tipo de algo mais do que tudo o que é possível da criação, de que sabe, do verbo saber, de Abigail. Este, ou saber, ou conhecimento, ele pode, é uma entrada que nós temos, divina. Esta entrada divina, de toda a hipótese que podem sentar, saber, arquivar, arguir. E tudo utilizando todos os verbos possíveis e tudo conjuntamente. O sentir, vocês podem sentir, raciocinar, pensar, conhecer. E por aí afora, isto quer dizer que nesta camada última, pensamos que esta é o máximo que podemos ter nesta vida, esta camada última, de encarnados que sois, e desta que se expressa aqui, que desencarnou, saiu do plano, do campo de vida dos encarnados, e está, antes de outros campos de vida, numa atmosfera específica, no interior deste portal da ficação, onde reinam milhões de seres, parecidos com todos vós, e respiram. Se respiram é porque existe ar. Se existe ar é porque existe outra velocidade de todos os elementos que constituem as vossas vidas, que está em cada célula de cada um de vós, de todos os búfalos, de todos os mamíferos, de todos os seres, como todos vós, em todo este plano civilizatório. Não há um que está seco de água, nem de calor, porque senão não estaria. Já estaria caindo nestes 1000, que já caíram muitos 1000 aqui agora. E quando estes 1000 caíram, sabe de uma coisa? Tudo, absolutamente tudo, ficou para trás. Até o prego, até a cochonilha, até a pulga que reinava entre seus lençóis, tudo. Quando isto tem a formosura de que precisa, existe um instante entre nós, na primazia máxima, de que somos um fundamento gigante. Ou somos um instrumento deste grande mundo lá fora, dia e noite. Apenas um instrumento. Um instrumento dedicado ou não, seja o que for. Podemos inventar sentimentos, podemos tudo. Podemos destruir este planeta. Podemos, num constituinte equivalente a uma multidão, realizar qualquer tipo de obra. Então saibam, lá no Egito, lá em Constantinopla, lá no Império Romano, lá em todo a civilizatório indiano e tudo mais, ou no Oriente Médio, ou no Sudeste, no Leste, no Norte e no Sul. Toda a composição existente que todos podem visitar. Andar por lá, tirar fotos. Todos os seres que revisaram esta obra, como os milhares, milhões de escravos que realizaram esta obra pedra por pedra, talvez comendo um pedaço de pão por dia. Ficou a obra. Ficou a escrita da obra. Ficou o conhecimento da obra. Cadê eles?
Será que eles não é um? Será que todos vós é uma multidão ou é um? Cada um é um. E este dentro de um é um mistério gigantesco de cada um. Então, quando mais do que esperamos que vamos ser, que fomos ser importantes, quando esta grande pirâmide se apresentar por todos os cantos, cadê os construtores da pirâmide? Cadê os construtores dos grandes edifícios hoje, um por um? Muitos estão caindo aqui agora. E todos vão olhar por esses edifícios todos, por toda a ciência que se é demonstrada neste grande mundo, por tudo aquilo em domínio absoluto que tem por todos. Então, um grandíssimo domínio e bilhões de seres construtores de pirâmide. Talvez tenhamos um pedaço de pão, sim, à tarde ou à noite, mas é o que podemos comer, não é? Mesmo que fosse 3 pedaços, mas é o que podemos comer. Então não podemos comer muito mais do que isto. Não podemos dormir mais do que isto, no tamanho da onde dormimos que ficamos esquecidos. Até que fomos dormir, apenas resta um ser da natureza humana e espiritual e uma cama, alguns copos de água, ou todas as coisas horríveis que esse mundo dá e colocamos na nossa boca. Ora, o que trazemos para todos vós? Será que se trouxermos para todos vós a resolução de algo do próprio dia de amanhã e de que se ele completasse fosse tão importante? Então saibam disto. Quando daqui a pouco, neste minuto, mais milhares, se contar cada minuto dos milhares que aqui já estão em outras atmosferas, nós vamos ficar só contando infinitamente. Então, quando retornamos, não vamos para frente, dentro dos fundamentos do que sois, vai saber que tudo que entendem desta vida pode valer nada. Tudo que podem sentir desta vida, sendo que não seja o sentimento original, pode valer nada. E assim por diante. Porque tudo será desconstituído. O que não vai ser desconstituído é o grande tecido de nossos abraços coletivos. Esse não se descontiça, ele permanece. Mas aquilo que permanece, provavelmente, é aquilo que nos trará de volta para cá. Aquilo que faz este tecido são grandes enganos dos seres que abraçam, cumprimentam-se, organizam-se, multiplicam-se em todas as camadas das possibilidades, grudam-se e fica uma impressão. Esta impressão, quando estes muitos que estão caindo agora, eles vão estar na impressão muito parecida com todos qualquer um que está aí. Se ela for vivificadora, é esplêndida. Se for mortificadora, é mortificadora. Então, qual é o apêndice real? O parênteses real para nós todos nós. Aquilo que abraçamos, aquilo que vivifica. Porque se abraçarmos bem grandemente o que mortifica, nós desistiremos até do que vivifica e ficaremos os mortificadores também. Se isto é pouco, o que será então? Estamos dizendo que todos vós, é uma obra-prima do Criador, porque assim é inexorável
que cada um daqui, por obra da criação, não se fez. E todos os antecedentes não se fizeram. E desde o primeiro homem desta terra, ele não se fez. Ele foi um efetivo da criação. Ele foi efetivo da criação maior, de inteligência maior, e depois teve um prosseguimento. Através de um encanto, o encanto que Deus sustenta e faz, porque ninguém o faz. E assim por diante. Quando isto, abrimos e fecharmos os olhos, abrimos e fecharmos os olhos, porque eles têm que abrir e fechar. Então saibam, todos os búfalos, todos os equinos, estão abrindo e fechando o olho agora. Todos os bilhões de seres estão fechando o olho. Quem é que realiza esta obra? Numa obra-prima tão absoluta que para ter a visão carnal, não há quem produza um olho, nem a cutícula do olho, nada, absolutamente nada, pode trazer uma coisa da outra que já é existente. Como do inexistente se faz. Do inexistente do nada se faz. Então podemos pegar o fígado de um animal e colocar no nosso lugar do nosso fígado. Quem do nada faz o fígado? Isso quer dizer que vamos ficando menos. E quanto menos isto, a probabilidade de utilizarmos os verbos do jeito que quisermos, de entrelaçarmos os verbos, as aquisições, os contratos, e deles ficar tão natural e ficarmos tão esquecidos que parece que estamos Então, recordar dos fundamentos é recordar que dentro destes fundamentos, principalmente, fundamentalmente, dos fundamentos, em primeiríssimo lugar, o Pai, ora, a inteligência maior como queira, onde não apenas produz vós, ou produz este planeta, ou produz este sistema solar, produz todos os universos. Então hoje encontram-se o universo que diz que dentro daquele universo poderá encontrar outro universo, sim. Vai entrar em outro universo, de uma velocidade outra. Vai entrar no universo, outra velocidade outra. Quer dizer que este universo visível, do tamanho do que é este universo visível, é um aspecto pequenininho, perto de outros e outros e outros e outros sem fim. Quando zeramos a arrogância disso, estamos prontos para algo estar próximo de nós e trazer lucidez disto, trazer um instinto disto e trazer um milagre disto. Quando isto quer dizer que agora mesmo muitos milhares, mas esses milhares, há algum pouco tempo estamos sentados numa cadeira como todos vós, e esta também. Que mais precisamos para que tenhamos um apetite distinto nesta vida? E de que a espiritualidade não é um conceito, e de que vamos procurar ela em alguma esquina e tratar dela como queiramos. A espiritualidade somos nós mesmos. O milagre do milagre. Que tamanho vestimos algo fora do milagre. Caracterizamos o que quisermos desta terra e ele é sustentado. E porque foi assim que dito, tudo será sustentado. O que se manifesta, tudo em absoluto. Tudo que possa transmutar, evoluir, em progressão, de todos os modos será sustentado. Então, se houver algo que diz respeito ao que mortifica e que traz ódio, será sustentado.
Ora, quem poderá fazer um negócio de que todo ódio nesta terra não será mais sustentado? Experimente odiar agora, será sustentado. Então temos, como se diz nesta terra, um grande problema, porque tudo será sustentado. E aquilo que é sustentado, como diz que é uma parte de nós, e tem fios de ligações. Então teremos todo o cuidado do mundo, porque simplesmente odiar não é um conceito de que não devemos odiar nossos semelhantes. O fato de odiar significa que este verbo é preenchido e ele não para de ser preenchido. Então, se soubermos que somos uma primazia da primazia, e de toda obra que utilizarmos através do verbo, ela vai ser sustentada, vamos ter um cuidado gigantesco com aquilo que podemos inventar desta vida, daquilo que podemos, de todos os atributos, de inventar o que quiser, porque será sustentado. O intrigante disto, do fator da criação, e de que tudo será sustentado, diz respeito que podemos inventar uma maneira daquilo que seja sustentado do modo que eu queira que seja. Então saiba, se dermos uma martelada no dedo agora, pelo ato do verbo de dar uma martelada no dedo, a dor vai ser sustentada. Se for muito forte, aquilo que puder perder do dedo será perdido. Se for muito forte, poderá vírus ou bactérias adentrar dele. E será sustentada as bactérias. E será sustentado também a ciência. E será sustentada também o medicamento. Dentro de todos os sustentados, derivam que vão abrir o portão e encontrar. Quer dizer que quando temos uma revelação disto, que é indiscutível, faça uma pergunta para o mundo inteiro e vê se haja uma questão. Perguntem. E de que até para o búfalo, para todos os seres que estão nesta terra agora, bom, se produzem animais aos milhões, aos bilhões, mais do que se poderia derivar do que o homem precisa. Mas é sustentado o ovo. É sustentado aquilo que faz o ovo fazer e trazer a possibilidade daquilo que vai ficar grande. E poderá sustentado até os trilhões, quadrilhões, não há limite. Todo o aspecto mortificador mélico está sendo sustentado. A ciência bélica está sendo sustentada. Os cientistas bélicos estão sendo sustentados. Estão respirando como todos nós. Tudo aquilo que em 3 minutos não está respirando, não está mais neste quadrante disto. Não é isto, não é? Como podemos tratar deste mundo extraordinário, além do comum, além de todos os quesitos. Só que isto não tem significado nenhum. Acordamos por nada. Caminhamos tantas vezes por nada. Se existe um mérito de que um mortificador tirou a vida e acordamos por nada, quer dizer que utilizamos o verbo de um modo que foi sustentado e nos tirou da vida. Ora, se sustentamos todos os dias um tigre, provavelmente em algum momento este tigre ficamos alimentados dele, não é? Isto é indiscutível. Tudo que tratamos aqui.
Só há um modo que não seja. Se alguém daqui, ou dos bilhões de seres desta Terra, ou todos os invisíveis que estão aqui, aos milhares, fazerem por si mesmos o seu existencial, que não vai terminar. Fazer por si mesmo esse capacitor do elemento da natureza humana, espiritual, ser existente, ser mais do que além de imortal, por ficar imortal. E ficando imortal, poderá dizer e levantar a mão, e que toda a idolatria do mundo poderia dizer que esse é o Pai, esse é o Deus, e todos nós abraçaríamos e abraçaríamos na terra e dizemos: quem? Se tudo isto que nós estamos tratando, e dentro da fonte real de todas as fontes, que sustenta agora vossos pulmões, vosso sistema circulatório orgânico, Então saiba que, fechando os olhos, entrar dentro desta fonte simples, estará entrando dentro do mistério. Então toda a residência crística, já ouviram falar? Traduziu-se desde o princípio no fundamento, e é tão absoluto o fundamento que está espalhado por todas as partes, do modo como todos nós quiséssemos. Então a questão crística é uma questão universal, não é de fundamento, mas para cada um. Primeiríssimo lugar, o Pai, de que vos sustenta. Primeiríssimo lugar, o que está do lado direito e do lado esquerdo do Pai. Mas é em primeiríssimo lugar mesmo. E naquilo que me sustenta o caminho, e naquilo que me sustento, tenho a fidelidade absoluta no desígnio do meu Pai. Qual é o desígnio nosso? Quando este fundamento não somos aqueles que caminham com uma pedra para realizar a obra-prima de uma grande pirâmide. Somos uma obra-prima da criação, que é infinitamente maior do que uma pirâmide, de que todo edifício desta terra, de que todos os organismos que se caminham por cima desta terra, de por tudo o que a ciência e o homem produziu até hoje, porque tudo que vem da ciência já é, e tudo que vem utilizou-se de uma forma, ou vai para a vivificação, ou vai para a mortificação. Se toda a ciência hoje constitui-se para fazer escravo para constituir pirâmide, ela é mortificadora. Mas é sustentada até o fim do que seja. Quem expressa entre vós todos é Madre Paulina. Então saibam, é a Madre Paulina, aquela da Santa Igreja Católica Romana, santificada, para poder dar e fazer o possível para trazer a maior propaganda possível, para arrebanhar seres para a Santa Igreja Católica Romana, porque faz milagres. Então, lá no lugar, lá na impressão de tudo isso que acabamos de tratar, coloquem vossos votos, qualquer um. Então temos a impressão, e temos uma idolatria com a Madre Paulina. E essa idolatria com a Madre Paulina significa que podemos estar em esquecimento profundo de qualquer fundamento, e precisarmos dela para que Ele cure os pés,
para que cure a agonia, para que cure o enfermo, para que isto, para que aquilo, que faça possibilidade de resolver os problemas deste mundo. A propaganda é tão bem feita, tão absolutamente bem feita, diabolicamente bem feita, que quem vai acreditar que aqui está Madre Paulina? A santa brasileira, que cuidou de muitos doentes e que entregou sua vida para isto. Deve haver muitas Madre Paulinas, não? Mas ela é da Santa Igreja Católica Romana, era uma madre. Então, quantas idolatrias todos têm? De modo que aquilo que fazem-nos idolatrar significa aquilo que mortifica, porque retira o dízimo dos bolsos físicos e retira muito mais do que isto. Retira a competência do próprio milagre. Então, o fundamento crístico não foi uma obra por ser haver uma idolatria sobre isto. É obra-prima para cada um do universo dos seres da natureza humana e espiritual, e de que não abrange uma coletividade. Será que podemos salvar um auditório? Será que um auditório revela-se? Ou um ser revela-se? Mas tudo isso que trazemos, então poderia, esta que se manifesta como um ser da natureza humana e espiritual, que conviveu muitos séculos e séculos dentro da Santa Igreja Católica Romana, até estar dissidente. E estando dissidente, está em ação como dissidente, com todos nós. E de todas as liturgias possíveis, só há uma liturgia mais importante de todas, o fundamento. E o fundamento é simples. É só perguntar para todos os bilhões de seres agora. Perguntem. Ganhamos de presente aqui, por seres especialíssimos, que mesmo estando presentes, de tanto afetivo, que já eliminaram todas as impressões carnais, que ficaram muito invisíveis, porque as impressões carnais continuam. Então todos, como vidente, encontram seus seres que estão caindo aqui agora, e vem, nossa, mas ele é tão parecido, só está um pouco mais jovem, ou mais velho. As impressões é que trazem. E as impressões podem ser, repetindo lá no começo, mortificadoras ou vivificadoras. Então isto é muito simples, mas extremamente simples. Estes seres que aqui reinam, quando todas as impressões de um circuito enorme de encarnações, onde ficamos a própria carne, ficamos quase que um búfalo,
naquilo que se vivifica e purifica-se, as impressões vão desaparecendo. Quando as impressões desaparecem, ele olha para o outro ser que está à frente, ele vê o milagre. Ele não vê crendice, dependência, sentimentos doentios. Ele vê a propriedade milagrosa de um ser da natureza humana, espiritual. Abraça-o. Vamos convidados. Quando a impressão é tão grande neste mundo, este ser invisível é invisível, mesmo para aqueles que estão em outras atmosferas, em outros campos. Ele é invisível, porque não tem a visibilidade das suas impressões que se fixam. Por isso se diz da purificação. Por isso que se trata disso. Então, se desejamos, se intentamos, para um ser da natureza humana e espiritual, seja qualquer um que esteja à vossa volta, voltem profundamente. De outro modo, a chance de um engano é gigantesca. A chance da vivificação e a mortificação é imensa. Então, no cálice disto, entre nós, em fundamento, em verdade, somos um milagre da criação sustentada e mantida em progressão. No cálice disto, se olhem bem, filhos desta vida, todos vós. Se tivesse um trabalho para vós, alguém chega, posso pedir um trabalho difícil para vós? Pode. Olha, vai para aquele deserto, aqui existe um lugar mortificador imenso. Você põe o pé lá, tem de tudo que é possível para mortificá-lo, de crocodilos a tudo mais. Mas tem um trabalho para fazer lá. Se levar o fundamento nosso, vai fazer o trabalho e voltar rápido. Sabe o que aconteceu com todos nós? Além de não voltar rápido, nos estabelecemos. E esquecemos por que viemos. Todos nós. Isto está escrito no lugar onde está tratado tudo isso. Recobrem isto. Recobram isto. Ninguém sabe direito quando estamos perdidos. E quando nos reunimos os perdidos e fazemos um lugar provisório para viver, não há pergunta real nenhuma, apenas estamos perdidos. E de um modo ou de outro, como vou retornar? Apenas isto. Porque não vieram para ficar. É muito provisório e é rápido. E de repente edificamos aqui, colocamos o pé no atoleiro imenso. E se não ficamos felizes, colocamos outros seres no atoleiro também. Então, se existe uma vocação para Madre Paulina, é a vocação crística. É o retorno através de um ser da natureza humana e espiritual que abriu uma brecha e disse: vem através de mim. Através dele significa que na pólice do fundamento crístico existe uma passagem, só que ele é primeiríssimo lugar, o Pai. Como esse primeiríssimo lugar desapareceu, a passagem está vazia, aguardando.
retornando a estes seres invisíveis que aqui estão, conseguem produzir para todos nós algo muito rápido, um aquisitivo da potência divina um pouquinho mais do que qualquer parte desta terra. Ele sempre traz uma tensão que fica maior. E traz algo que, mesmo que não precisássemos utilizar o verbo pensar, existimos. Estamos existindo. Estamos existindo. Estamos existindo, existindo, existindo. Então, lá no princípio, bendita esta possibilidade entre nós. Esta possibilidade entre nós, dentro de uma potência divina um tanto a mais entre nós, que todos os predicados ficam menores e o fundamento fica maior. Mas algo que começamos e não terminamos. Se na pólice de que cada um só ser da natureza humana e espiritual, cada um como aqui, como tudo, todas as pátrias de todas as pátrias, apenas com uma linguística diferente, mas extremamente parecidos. Colocássemos numa cápsula e levasse para um planeta muito distante, de outro condizente de um sistema outro solar, e embarcássemos lá e ficasse num lugar que tivesse ar respirando, e ver aqueles seres que daquele lugar olhassem para aquilo, falar, este ser, este algo existente, é lá do sistema solar, num planeta que lá chama-se Terra. E nesse lugar não precisava falar, era tudo muito rápido. Eu olhasse para aquilo, nossa, que mais o Criador possa realizar dessa obra? E seríamos uma referência da obra-prima do Criador, de que possa manifestar de tantos modos. Então saiba, nós predicados não somos nada. Somos carregadores de pedra da pirâmide. Como fundamento, somos um milagre. E aquilo que mortifica o milagre é um dragão de milhares de cabeças, por todos os cantos e partes. E nesta potência do Pai, simples, entre nós agora. Então existe algo que possa finalizar esta obra, mas esta obra, dentro da feitura e da fidelidade deste pórtico, é tratar do fundamento. Tratar do fundamento. Madre Paulina fundamenta. Demonstre esse fundamento como queira, mas é o fundamento. Por isso estamos aqui. E não há mais nada que tratar deste mundo em todas as partes que não seja o fundamento, o princípio.
o fundamento para aquele que estamos provisórios, esquecidos de algum lugar que viemos, e de que algo chega e diz, olha, só há algo que possa trazer a possibilidade deste retorno. A revelação de que estão perdidos, a revelação de que é sustentado tudo que puderem utilizar do verbo, está sustentado em toda a volta, até as correntes que estão nos vossos pés. E a revelação é sustentada. Só que a revelação de que é sustentada é multiplicada é atômica. Mas tudo que era ela, quando ela aparece, algo consome. Porque não há quem queira que esteja perdido, estabelecido na própria daquilo que esteja perdido, que tenha uma luz que diga, olha, o seu lugar de origem não é este, mas eu estou estabelecido aqui, que eu quero ficar aqui. Apague esta luz. E no que diz respeito ao que tratamos do princípio daqui aqui a questão, que talvez seja cansativo para o vosso corpo, mas toda esta abertura é fundamental para chegarmos em algo precioso, que são os ritos, as passagens como ritos exatamente iguais e permanentes, e será para sempre, para que atingíssemos exatamente aquilo que todos vós imprimiram em vossa vontade e vosso intento, no papel que possa ver. Então, o ser da natureza humana e espiritual, repetido por centenas de vezes aqui, que é o único fundamento maior, porque é isto que reina. Falaríamos com estas cadeiras. É de que a possibilidade de potencializar um ser da natureza humana e espiritual como todos vós, no aquisitivo que aquilo que lá acende uma vela que sabe que está perdido, e que lá que esteja de tal modo que tudo que realizou foi sustentado, até aquilo que todos os seus amarrios externos, amarrios de sustentação, amarrios de sentimentos, amarrios disto, de tal modo que quando temos uma revelação, sabemos então que temos que ter todo o cuidado do mundo, naquilo que podemos utilizar o verbo, porque ele se manifesta e é sustentado. E de que temos uma intenção dentro desta revelação da verdade. E que dentro desta intenção, desta revelação, temos um ímpeto desesperado para voltar para casa. Porque tudo que podemos edificar ali é passageiro. E podemos voltar pelo mesmo lugar passageiro, porque lá estão as raízes que fincamos e é sustentada. E vamos e voltamos, e vamos e voltamos. Porque assim será sustentado. Então este ser que teve esta revelação, então ele sabe que ele tem que pisar neste mundo de um modo. Porque tudo que edificar, tudo que se utilizar de seu intento, se não for vivificador, será mortificador, dependente, escuro, provisório. E tudo que pode ser de um modo que todo engano pode ser. Podemos ter um engano de uma preciosidade, não é? Podemos ter um engano daquilo que dentro disto ou daquilo proclamamos ou não, tenho a impressão de que é, e não é. É sustentada. E no quesito deste ser, quando tem uma revelação, e de que esta revelação condiz que se todos os amarrios e todo o desespero e tudo aquilo que todos os enganos desabarem,
Existem seres especialíssimos, guias e tudo o mais, que vão nos indicar o caminho. Nisto, existe algo muito importante. Então existe a voz de um ser da natureza espiritual em totalidade, em competência no indicativo de primeiríssimo lugar o Pai, de que arregimentou a possibilidade da, que começamos, vivificação, aquilo que possa correr para todos os lados se estabelece. Nos tornamos uma grande lâmpada em totalidade, porque se ficamos divididos de tal modo, como a nossa totalidade vai ser possível para acender uma grande lâmpada? Então, quando este ser acende esta lâmpada, aí todo o que possa dizer da espiritualidade, de todos os horizontes milenares, eu não sei, de todos os seres que puderam saber e ver, de que quando ela se alinha, ela vem alinhando esta entrada daqui, de baixo, daqui do meio, abraça todas elas, e quando abraça tudo, acende uma lâmpada. Quando acende esta lâmpada, a competência desta lâmpada é a direção máxima de um desimpedimento desesperado por retornar ao Criador que sustenta tudo aquilo. E a luz. A luz. Quando para este ser que já acabamos de tratar disso, quando esta competência desta totalidade que acendeu uma lâmpada, inexoravelmente, sempre e absoluto, uma passagem se faz para uma outra parte de outra velocidade. Uma passagem. Esta passagem é invisível porque ela tem uma velocidade que não é visível. E nenhum aparelho deste mundo possa saber desta passagem. E quando esta passagem, no quilate desse esquecimento, ela nem existe mais. Fica cheia de teia de aranha, aguardando. E quando este ser da natureza humana e esta lâmpada, esta passagem se apresenta, existe algo que os leva para dentro daquilo de um modo inconcebível para esta velocidade baixa que vivemos. Neste momento, aparece um grande guia que ficou esperando, acho que alguns 1000 anos, para aquela possibilidade, e diz: saiba, está pronto. Eu conheço a passagem inteira, siga-me, não olhe para trás, porque só entra a voz. Se a multiplicidade de impressão, um pouco dela, vai ficar para trás. E na entrada desta passagem, a velocidade é tão grande que fica inconcebível falar perante o tempo ou perante qualquer algo. Mas só algo muito intrigante. A primeira estadia, a primeira chegada, é um espírito, um local, seja como quiserem que designar, do descanso. Ora, o descanso é porque o cansaço de bilhões de seres é gigantesco. E o descanso, ninguém mais sabe o que é. Sabe o que é um pouco do descanso? Todo o conforto deste mundo, multiplicado por 1000, não dá o descanso que este ser precisa. E neste lugar do descanso, como é da natureza humana e espiritual, e nesta totalidade, algo diz assim: cheguei no céu, no reino dos céus. E neste reino dos céus parece
que pode ficar pela eternidade. Mais do que eternidade. Quando, imediatamente, nesta estadia, deste descanso, de centenas de anos, dezenas de vidas, centenas de enganos, de todos os proveitos possíveis dentro disto, de toda a paralisia e de tudo aquilo que retira e mortifica, nesse exato, nessa instância, imediatamente entra num estado, surge, explode de si mesmo um estado de gratidão. Então talvez seja a gratidão crística. Não é uma gratidão por uma cebola, não é uma gratidão por algo que precisamos, não é uma gratidão por nada, é uma gratidão. Então temos um lugar que tem esta fonte, tem um plexo e entra uma irradiação. Esta irradiação é o lugar da gratidão. Como ela pode se multiplicar do jeito que quiser, como sempre tratamos, podemos ficar gratos por uma arma que chegue à nossa mão e que podemos matar milhares de seres. Então a gratidão, que está no reino da vivificação, a gratidão pode estar no reino da mortificação e é sustentada. Então cuidado. E nesta gratidão que nós estamos tratando agora, neste rito de passagem, existe algo que acontece espontaneamente? Não. Num lugar externo para que vá, implode no lugar da fé. A fé significa um elo. Então, a fé pode ser que temos fé de que amanhã chegará algum alimento. Temos fé porque dentro do quesito de que idolatro o meu santo, pode haver isto ou pode haver aquilo. Existe a fé direta, original. E a fé direta original é um poder gigantesco. Se entramos em oração, e implode esta oração, nós estamos indo a algum lugar para orar, então vamos estender nossas mãos, nossas palmas de mão para cima, apenas para, primeiro, saber que para levantar os braços, para aquilo que tem um estímulo, para que levante os braços, em vossas mãos algo sustenta. Então, que admirável algo que me sustenta. E quando entramos em oração, diz respeito que ficamos como uma antena. E no edifício disto, de orar, significa que despojados de tudo, oramos pela criação, oramos pela inteligência maior, oramos pela verdade, oramos por aquilo e por todas as inteligências que realizam esta obra e respeitamos profundamente e totalmente aquilo que possa profanar isto. No interior deste pórtico, nesta velocidade um pouco maior, e dos seres habilitados que estão aqui, que são muitos, e muitos seres que estão como todos nós, com as mãos levantadas porque têm mãos. E porque são sustentadas também a 3 desígnios. O primeiro desígnio
para cada um de vós, na corrente da vida, em toda manifestação que tiver desta vida, de outra e de muitas vidas, um ser da natureza humana e espiritual que intenta estar próximo de vós. Para cada um. Não é um para todos, para cada um que está aqui, porque todos são muito antigos. E todos, em toda progressão, há seres e há seres que combinam. E estes seres, reencontrando, diz, olha, o que eles dirão para todos vós? Estarão à vossa frente e colocarão as mãos em cima de vossas mãos. Que comunicação haverá entre todos vós? Ficará entre vós. E aqueles que colocam as mãos aqui, nas mãos de Madre Paulina, junto com as mãos deste que aqui está, então haverá dois seres, um para Madre Paulina e outro condizente em absoluto nas mãos deste que intermedia. Nas mãos de Madre Paulina e deste ser de tantas progressões. E quando colocamos as mãos uma em cima da outra, podemos dizer, meu Deus, meu Pai, só o que me sustenta e sustenta vós. Somos dignatários disto. E se há uma pequena eletricidade nas mãos, quer dizer que não é o tato. É um lugar menos morredor do que este que está aqui destas mãos físicas. A segunda vertente, o esclarecimento sobre guias, ficar claro, ficar revelado sobre os guias. Os guias são aparatos da natureza humana e espiritual, dentro de seu próprio feitio e de sua própria matriz. Reside dentro das irradiações. Tem a prodigalidade da natureza humana e espiritual. Eles tratam dentro destas irradiações dos seres que combinam com esta irradiação de cada guia. Então, para cada um de vós, ou para muitos daqui da mesma irradiação, a mesma irradiação destes guias. Não era possível, no que reporta a criação sem guias. Então, guias, são profundamente conhecedores de um lugar para outro, de uma velocidade para outra, de uma outra velocidade para outra, e de uma outra velocidade para outra, de outra, de outra. Estes guias não são aqueles que preenchem todas as esmolas da natureza humana, toda a arrogância da natureza humana, até que dentro da natureza humana os querem como escravos, obrigatórios. É um exercício. Então, dos guias que concebem dentro do regimento, deste campo de vida, é muito simples. Os perdidos nas montanhas, os perdidos nos desertos, os perdidos nas matas, se encontram-se os guias. E os guias. E quando encontramos um guia no deserto, então ajoelhamos e desesperadamente pedimos que ele nos leve de volta à fonte, à água. E ele diz, siga-me. Sim,
Se tivermos no deserto este guia e tivermos carregando um peso enorme daquilo que é muito importante, ele diz, se levar este peso que acha que é importante, ela não vai conseguir chegar, vai morrer no meio do caminho. Despoja. Mas entre a morte e a sede, despoja-se. Mas quando não há morte nem sede, e um guia diz, segue-me, dificilmente deixamos tudo o que carregamos lá e vamos segui-lo. Este é um guia. Mas quando um guia se aproxima e estamos prontos, significa algo inacreditável, um despojo inacreditável, uma boa aventura inacreditável, maior do que possamos saber ou entender. A terceira vertente, seres curadores, que dentro da matriz de sua vigência, os realizaram de um modo que intentam a cura. Quer dizer que intentar a cura significa fazer prover o máximo possível o que viva. Desde o começo, do que vive este organismo físico o máximo que possa. Outros organismos também. Nesta proeza, estes seres terão toda a ambientação e todo o respaldo para que realizem esta obra entre nós e todos vós. Daquilo que está escrito, daquilo que não está escrito, porque a visibilidade é enorme do que de verdade precisamos, do que o nosso organismo precisa. Apenas eles vão dizer assim, é de nossa vontade o máximo, toda a querência, de fazer possível através de todos os elementos, e fazer o órgão, o organismo, o tecido, familiarizar-se outra vez, ter potência outra vez. Mas se no momento que realizarmos esta obra, mortificá-lo outra vez, podemos fazer mais uma vez. Se mortificá-lo outra vez, nós vamos fazer mais uma vez. Da próxima vez, não há como mais fazê-lo. E está para todos nós. E isto é muito, tudo isto é muito veloz. Tudo que está relacionado a todos vós e tem um indício, estes seres vão atender. Só que há algo que tem indício, não obrigação. Indício. Indício significa que só podem, dentro da lei, atribuir e realizar o que tem um indício, um indicador. E aqui é o lugar. E milhares estão com as mãos como todos nós. Vamos encostar nossas palmas das mãos e para isso saibam, está sustentado à vontade, está sustentado toda a parte elétrica e a vertigem de vossos nervos, de vossos músculos. Quando algo
infinitamente superior àquilo que podemos entender da religiosidade, da vida, da espiritualidade e de tudo. Na que essência que ficamos saboreando tudo aquilo que nos sustenta. Saboreando todo esse tesouro. Saboreando. Há um estado que é exatamente igual desde o princípio da natureza humana e espiritual onde estiver. A consagração. Há milênios para trás, há milênios para frente. A consagração vai ter esse efetivo, porque o fundamento é eterno. Consagramos a eternidade, mais do que qualquer todo efetivo. Consagramos o Pai que nos sustenta, o Pai que nos gerou. Todas as faculdades que temos e são sustentadas. E a consagração tem um efetivo sempre, desde o princípio, em qualquer civilização minúscula ou maiúscula de todas elas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa tríplice aliança tem um efetivo máximo de que estamos vivificando. Quer dizer que na pólice a vivificação é o intento. Então, na consagração, filhos desta vida, é muito distinto da gratidão que pode estar em todas as partes. A consagração é um efetivo que só reina daquilo que vivifica. Nem que inventarmos o contrário é impossível. Podemos deixar nossas mãos com esclarecimento, filhos desta vida, e todos que aqui reinam. Toda esta proeficiência, do tamanho de tudo que aqui reinamos, poderíamos simplificar em alguns minutos. Poderíamos simplificar muito, de deixá-lo tão rápido. É que para chegarmos aqui, precisamos demonstrar nossa fidelidade. Assim é para tudo. Então, o exercício da fidelidade consta que ela própria está pronta para qualquer algo. E a ressalva sempre de que há 3 dias de convalescência, muito diferente um de outro, porque algo penetrou em vossas camadas, das mais simples às mais profundas, no intento daquilo que é do desígnio e do poder do desígnio de curar-se. Que assim seja, que assim seja. Estamos encerrando e não há pressa nenhuma, então todos calmamente.
Não tenha pressa para abrir aquele portão. Está encerrado.